O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Castillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Pedro Castilho é eleito novo presidente do Peru. Com um asterisco ainda. Mas é o novo presidente do Peru. Vamos aqui explicar, né, o que a gente quis dizer com asterisco. É o seguinte: a contagem já terminou e o Castilho venceu, tá, com 50,13% dos votos, o que dá mais ou menos 46 mil votos de diferença. Tá? É só isso que decidiu. Tanto eu quanto o Matias, a gente ficou tuitando durante o período de apuração, e a autoridade eleitoral peruana estava divulgando as porcentagens na terceira casa depois da vírgula, pra vocês terem uma ideia. Pois é, tá? E quem ouviu a edição passada, né, do programa convencional do Xadrez Verbal deve lembrar que eu tinha feito o alerta da eleição anterior, né, em 2016, no qual o Pedro Pablo Kuczynski, o popular Pepeca, venceu por 50,12%, né, com uma diferença na época de cerca de 41 mil votos. Pois é, e por que temos um asterisco? Porque, devido à margem apertada, devido a todo o cenário de polarização política, e a gente vai falar um pouco também disso, teremos, né, uma... não sei se o termo é auditoria, se é revisão, de cerca de 500 mil votos, tá? Ou seja, né, ainda daria para, estranhamente, eu acho que realmente seria estranho, mas, teoricamente, se 500 mil votos forem revisados, forem impugnados, sei lá, decidirem que uma urna inteira, uma ata inteira não vale, ela foi contaminada, né? Então, daria para a senhora Keiko Fujimori virar. Porém, novamente, o Pedro Castilho é o presidente eleito do Peru. E, antes do Matias entrar com os comentários dele, tem dois motivos que eu acho, né, que tornam improváveis uma eventual virada, né, a não ser que descubram algo, né, muito escandaloso, que também não parece ser o caso, que é, primeiro, a OEA, Organização dos Estados Americanos, atestou a legitimidade da eleição. É interessante citar a OEA, porque mesmo que a OEA, sediada em Washington, ela é uma ferramenta dos Estados Unidos, criada no início da Guerra Fria, né? Só que, por exemplo, a OEA contribuiu muito para dar embasamento e legitimidade para os comentários de fraude na eleição boliviana. Agora, não é o caso. A OEA, cuja missão é liderada pelo ex-ministro de Relações Exteriores do Paraguai, que é um governo de direita, tá? Falou que, olha, não atestamos irregularidades, tudo correu bem, tá? Então, assim, tá tudo legal. Então, primeiro, a OEA disse que não teve prova, não teve nada de irregularidade. E segundo, os atuais chefes dos três poderes, né, o presidente da República, a Mirta Esther, a presidente do Legislativo, e a Elvia Barros Alvarado, que é a chefe da Suprema Corte, assinaram uma nota conjunta
pedindo pelo respeito ao resultado das eleições, tá? Que o Pedro Castilho foi eleito e que qualquer tipo de campanha que pressione ou difame as autoridades eleitorais é uma campanha estranha a uma democracia que quer promover rupturas constitucionais para conquistar o poder. Então, não é que você tem muita gente, você não tem multidões nas ruas ou instituições gritando fraude. Você tem um setor mais radical, de direita, fujimorista e anti-esquerda, que estavam usando a bandeira do período do vice-reino do Peru, meu Deus. Né? As harpas de Borgonha. Isso, que é tipo um X em vermelho, só que, né, tem uns frisos ali no X. Né? Então, assim, tirando esse movimento mais radical, e a própria Keiko Fujimori, que é interessada em dobro, porque além de querer ser presidente, ela não quer ser presa, né? Não tem ninguém falando em fraude, não tem ninguém falando em fraude disseminada, em absurdo, nem nada. E assim, até por uma questão lógica, né? O partido do Pedro Castilho é muito recente, foi fundado em meados da década passada e até então não tinha nem 10 deputados, né? Então, não vou dizer que é impossível, mas eu custo a crer que um partido tão pequeno conseguiria fraudar a eleição em todo o território nacional. Sim, e além disso, né, acusam ele de ser próximo do Sendero Luminoso, coisa que você já comentou aqui tempos atrás, e eu vou novamente bajular o Matias aqui, dizer que ele foi a única pessoa da imprensa brasileira que falou do Pedro Castilho aqui, ele é um patrimônio da nação, um orgulho, e my brother from another mother, e se ele é ligado ao Sendero Luminoso, e o Sendero Luminoso é rejeitado inclusive pelos políticos mainstream, por assim dizer, da esquerda, não faz sentido também isso. É muita conspiração. Então, teremos aí o Pedro Castilho, né, eleito presidente, e lembrando um outro detalhe importante, que a gente já havia comentado programas atrás, ele terá parcialmente um congresso amigável, né, já que no Congresso peruano, o Peru Livre havia sido o partido mais votado. Ele terá, dos 130 assentos, 37 serão da coligação dele. Óbvio que isso é longe de uma maioria, então teremos o tal, né, do presidencialismo de coalizão, que a gente tanto fala aqui no Brasil, porque ele vai ter que fazer alianças, vai ter que se aproximar ali com alguns dos partidos de centro e de esquerda do Peru, né? Das 3 maiores bancadas, a maior é do Peru Livre, depois vem a Força Popular da Fujimori e depois vem a Renovação Popular, também de direita. Então, não, a Ação Popular. Ação Popular, desculpa. Então, ele vai precisar ali fazer alguma coligação. E o mapa eleitoral é bastante curioso, né? Porque a costa e a fronteira com o Brasil votaram na Keiko. E o interior e o sul indígena votaram no Pedro Castilho. E a Keiko também teve uma votação expressiva no exterior, né? O que foi bastante ironizado, né, pelos eleitores do Castilho. Que aliás, renderam bons memes também, né? Teve a questão do quino, né? Que na gíria local é como se referem a quinceaneira, que é a festa de debutante, né, nos países hispânicos, de que como o mandato no Peru ele vale por 5 anos, essa é a terceira eleição que a Keiko perde, então são 15 anos que ela não vai chegar à presidência, né? Então já estão fazendo aí uma festa antecipada. E outro meme também muito curioso foi do Keiko Tupper, daí em caixa alta,
Diendo, né? Isso por conta de um escândalo nas últimas eleições, no qual houve uma denúncia que a Força Popular estava entregando Tupperwares, daí também na gíria local eles chamam de Tupper, né? Com as cores do partido e dentro material de campanha da Keiko acompanhado de uma nota de 10 soles, né? Então isso pegou bastante mal nas últimas eleições. Não chegou aí uma investigação tão adiante, mas ficou marcado esse caso, né? Então houve muita gozação daí dos eleitores do Pedro Castilho, mas também dos setores anti-fujimoristas, né? Que, como eu tinha dito no programa anterior, talvez seja hoje o guarda-chuva mais abrangente da política peruana, mas como a gente observou, ainda tem um embate muito grande, né, com o próprio fujimorismo. Não à toa a Keiko chegou no segundo turno nas últimas 3 eleições. Essa eleição, né, como você já havia explicado para a gente, foi basicamente o anti-fujimorismo versus o anti-esquerda, né? E aí, claro, né, a imprensa brasileira se deleitou fazendo comparações com 2022 aqui no Brasil e tudo mais. Só que assim, eu vou fazer o comentário talvez mais amigável que eu consigo fazer sobre essa comparação e que talvez até surpreenda muita gente, que é o seguinte: nós somos aqui muito críticos do governo Bolsonaro. Antes da eleição, eu falei aqui no ar que eu não votaria no atual presidente da República. Agora, fujimorismo ainda está um buraco mais embaixo, tá? Então, assim, ainda, né, o currículo do fujimorismo ainda é mais complicado. Mas, então, mais um motivo para ver essa comparação meio esdrúxula. E reproduzindo também um comentário que eu já fiz, né? Enquanto que o Bolsonaro é um filhote da ditadura, né, na citação clássica do Leonel Brizola no debate de 89, a Keiko é literalmente uma filhota da ditadura, né? Ela foi primeira-dama da ditadura. Pois é. E quando eu falei, né, que a Keiko, ela, além de querer ser presidente, né, ela também não quer ser presa, é porque o Ministério Público peruano, viu, o procurador José Domingo Pérez, pediu, na quinta-feira, dia 10, a prisão da Keiko Fujimori. Lembrando que a Keiko já cumpriu um tempo de prisão recentemente, devido à Lava Jato peruana, né? E esse pedido de prisão foi porque ela teria violado a liberdade condicional. Aí a discussão, né, no Peru é que ela violou a liberdade condicional, que obrigava ela a comparecer regularmente em tribunais e não poderia se encontrar com pessoas ligadas ao caso, tá? E ela violou essas duas coisas porque estava em campanha. Na campanha ela se encontrou lá com um advogado de campanha, um cara que está envolvido lá com Caixa 2, alguma coisa assim, e ela não compareceu uma vez no tribunal porque ela tinha que comparecer no tribunal em Lima e ela estava no sul do país fazendo campanha. Então a discussão é se, como ela foi autorizada, né, a ser candidata, então os compromissos de campanha dela seriam justificáveis para violar a condicional. O outro lado vai falar que não, que ela violou a condicional, então tem que voltar para a prisão, ponto final. Tá? Então ainda tem essa discussão. Porque lembrando, a Keiko Fujimori ela não foi inocentada, ela não foi... a Keiko Fujimori ela está sob liberdade condicional e ainda responde a várias acusações, tá? Ligadas especialmente à campanha dela de 2011, tá? A primeira da trinca que ela perdeu. Tá? Então também tem isso, ela quer ser eleita para não ficar em cana. E para a gente fechar, né, aqui a parte do Peru, e a gente até agora não fez piadinhas de sexto ano, duas coisas. A primeira é, com todo respeito, né, o Vargas Llosa podia ter ido dormir sem essa. Né?
Porque, assim, o Matias já explicou aqui várias vezes sobre o Vargas Llosa, sobre o posicionamento dele e tal, só que entre o último programa e esse, era sexta-feira, dia 4, no Peru, e já era sábado, dia 5, aqui no Brasil, tá? Teve um evento na noite de sexta entre a Keiko Fujimori e o Álvaro Vargas Llosa, que é o filho do escritor Nobel Mário Vargas Llosa. E ele estava lá, né, autodeclaradamente, em nome do pai dele, e depois de mais de 30 anos de confronto entre nossas famílias, deixamos todas as diferenças, nos unimos pelo Peru, a Fujimori seria um mal menor, se deram as mãos, se levantaram. Então, assim, podia ter ido dormir sem essa. E a outra coisa que eu vou recomendar para o pessoal a leitura da entrevista no jornal El País, produzido, imagino eu, pela sua sucursal peruana, com o Pedro Frank, que é o economista, que é o braço direito em economia do Pedro Castilho. O anúncio da entrevista já deixa claro qual é o recado. Não haverá desapropriações. Agora estamos um pouco mais com o mercado. A entrevista desse cara, já que é pra gente ficar fazendo comparação com o Brasil, a entrevista desse cara me lembrou, claro que, né, no caso eu era um adolescente, então a memória ficou um pouco nublada, né, mas me lembrou muito o Palocci pós-eleição do Lula, sabe? Ou mesmo a carta aos brasileiros. Bem lembrado também. Então, assim, falar que não, a gente quer uma justiça social, a gente quer reformas, a gente quer tirar as pessoas da pobreza, mas a gente não é tão radical assim quanto estão falando, a gente aí dá um aceno para o mercado, aceno para aquilo, para isso, outro. Então, já tem ali, né, um discurso mais apaziguador, mais de boa vizinhança. Então, recomendo bastante a entrevista, tá? Para ver as palavras do cara. Tá? Não estou falando para vocês lerem uma matéria, estou falando para vocês lerem as palavras do cara que está aí no centro dos eventos. E só também para situar, né, nossos ouvintes na atual conjuntura econômica peruana, né, a gente até reproduziu também no último programa, não no especial coronavírus, de que o Peru tinha atualizado os dados relacionados à pandemia e atualmente o país com o maior número de mortes proporcionais, e também tem enfrentado um problema muito grave de fome, né? E ontem, já que estamos já adentrando a madrugada de sábado, dia 19 de junho, milhares de famílias protestaram na capital, exigindo do presidente interino Francisco Sagasti que ele declare emergência alimentária, né? Isso muito por conta das chamadas olas populares, né? Que são comedores públicos para receberem um orçamento maior, né? Porque calculam-se que cerca de 240 mil pessoas dependem desse empreendimento para se alimentarem somente na região metropolitana de Lima. Então, o Peru está enfrentando um problema muito grave de desabastecimento e a fome está apertando no país vizinho. E deve ser porque a classe média come bastante lá, né? Come em exagero. Lá tem os self-services com pratão e tal. Aí, do Peru, nós vamos para a Colômbia, né? Onde os protestos no país, essa semana, foram paralisados. Tá? Fazendo aqui uma breve linha do tempo. Na semana passada, segunda-feira, dia 7, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos disse que vai avaliar 584 suspeitas de violações de direitos humanos no contexto dos protestos na Colômbia. Tá? 98% desses casos são atribuídos à Polícia Nacional e, desses casos, 58 são supostos homicídios. Desses 58, 45, ou seja, imensa maioria, foi no departamento de Valle del Cauca, que tem como capital
Cali, que era um dos principais centros dos protestos. Aí, no dia 7 de junho, o Comitê Nacional de Paralisação disse que não estaria mais disposta a estar presente na mesa de negociações com o governo, pois o presidente Ivan Duque teria descumprido ofertas e promessas que ele fez. Depois, aí já essa semana, justamente, na terça-feira, dia 15, o Comitê Nacional de Paralisação, né, anunciou que decidimos interromper temporariamente as recorrentes mobilizações que fazíamos às quartas-feiras. Tá? A mobilização vai continuar pelas causas que o geraram e permanecem em vigor, mas com um novo plano de ação. Tá? Lembrando que o Comitê Nacional de Paralisação, rompeu a mesa de negociações na semana anterior, e aí uma semana depois disse que paralisaria a convocação de protestos e que esse novo plano de ação envolveria fóruns, palestras, atividades culturais e no dia 20 de junho, ou seja, domingo agora, aí sim uma mobilização pela vida, pela paz, pela democracia e contra as políticas neoliberais do governo Duque. Tá? E, finalmente, terça-feira, dia 15, também tivemos a explosão de 2 carros-bomba em Cúcuta, perto de uma instalação do exército, na fronteira com a Venezuela. Segundo o ministro da Defesa colombiano, foi uma ação terrorista, 36 pessoas ficaram feridas, não tivemos mortos, e uma reportagem completa sobre esse evento vocês podem ver na matéria da Silvia Colombo, lá na Folha de São Paulo. Também na última sexta-feira, na Colômbia, dia 11 de junho, o ex-presidente Juan Manuel Santos, por 2 mandatos, e ministro de Defesa no segundo mandato do Álvaro Uribe, de 2006 a 2009, quando depois entrou em campanha, participou de um espaço de contribuição à verdade organizado, né, pela Comissão para Esclarecimento da Verdade, da Convivência e da Não Repetição, falando propriamente dos falsos positivos, né? E ele fez um meia-culpa, né, de que pouco tempo depois de ter assumido o ministério, ele começou a escutar histórias sobre possíveis atuações irregulares que, quando foram evidenciadas, começaram a se conhecer pelo nome de falsos positivos, né? Ele ainda continuou que crê que chega um momento em que as instituições, assim como ele próprio, tem que assumir uma responsabilidade legal, mas também moral, e deve pedir perdão, e por isso eu estou mencionando expressamente. Lembrando que os falsos positivos são pessoas que foram mortas pelas forças de segurança para cumprir cotas, né, de mortes de guerrilheiros das Farc, da ELN, e que eram pessoas inocentes, eram civis. Né? Aí, da Colômbia, nós vamos primeiro subir, né, rumo ao norte pela América Central, vamos até El Salvador, com 2 notícias. A primeira é que o presidente Nayib Bukele, que conta ali basicamente com todo o parlamento a seu favor, transformou El Salvador no primeiro país que vai usar o Bitcoin como moeda oficial. Tá? O Bitcoin vai poder ser usado para compra, venda de produtos e serviços, pagamento de impostos e transações internacionais. Tá? Isso foi aprovado com 62 votos a 22, e o Banco de Desenvolvimento de El Salvador será a casa de câmbio oficial de Bitcoins. Tá? Claro, todo mundo falou, né, do Bitcoin, de El Salvador, né, usando Bitcoin, mas pela questão exótica. Né? Então, assim, o que o Nayib Bukele quer fazer com isso? Tá? A primeira coisa, e que para mim é muito clara, é
El Salvador é um dos vários países da América Central, do Caribe, que tem um papel importante na sua economia das remessas de salvadorenhos que residem e trabalham em outros países, especialmente Estados Unidos, e mandam dinheiro para casa. Então, né, o cara é de El Salvador, ele trabalha nos Estados Unidos, e aí todo mês ele manda lá, 10% do salário dele, ele manda, transfere para a mãe dele que mora em El Salvador, para os irmãos, enfim, para sua família. Ao ponto que, segundo algumas estimativas, 1/5 do PIB salvadorenho é de remessas do exterior. Então, você usar o Bitcoin, né, que tem toda a questão do blockchain e tal, permite não apenas o anonimato, mas permite também você não depender das taxas bancárias para essas remessas de dinheiro. Então, é incentivar que os salvadorenhos usem Bitcoin para mandar dinheiro do exterior para El Salvador, pagando menos taxa, consequentemente, entra mais dinheiro em El Salvador. Segundo, aí a coisa começa a ficar mais curiosa, né? Ele disse que quer atrair investimentos e criptoinvestidores terão isenção tributária. Ou seja, pode facilitar investimentos em El Salvador sem passar por, novamente, grandes sistemas bancários, mecanismos fiscais mais rígidos. Eu estou falando isso porque então vai Bitcoin do crime para El Salvador. Vão lavar Bitcoin dos hackers russos. Pode ser, mas principalmente é algo que beneficia ele, pois diminui controles externos da economia salvadorenha. Então beneficia um cara que quer fazer um governo extremamente centralizador e personalista. Porque você, o grande aliado do senhor Nayib Bukele, ele comprou uma mansão de $1 milhão à vista, e no banco ele não tinha nenhum dinheiro. Então de onde vem esse dinheiro? O cara fala, foi via Bitcoin. Ele pode, eu não estou dizendo que o Bitcoin vai ser usado necessariamente de origem criminosa, de origem clandestina, mas que pode ser usado como bode expiatório, como escudo, como desculpa para outras eventuais ações que contornam o sistema financeiro. Tá? Novamente, por um cara que já mostrou que não gosta muito de checks and balances. E a outra notícia de El Salvador é que um ex-assessor, né, do Luiz Almagro, que é o secretário-geral das Nações Unidas, o Ernesto Muizhont, foi preso em São Salvador, acusado de ser próximo do crime organizado. Ele foi prefeito, né, de São Salvador entre 2018 e 2021. Ele fazia parte do Arena, o partido de direita, tanto de El Salvador quanto da ditadura militar brasileira, e era considerado um dos principais opositores, né, ao Nayib Bukele, e ele teria usado aí cerca de $70 mil para comprar votos, tá? Enfim, distribuiu $70 mil para comprar votos via associações de bairros e também gangues, tá? Se é verdade, se não é, se é perseguição judicial, se não é, eu não sei. Aí, de El Salvador, vamos para Guatemala, onde a Kamala Harris deu bobeira e viralizou num sentido negativo. Por quê? Porque a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, estava lá, ela visitou os 3 países do chamado Triângulo do Norte, né? Guatemala, El Salvador e Honduras, para discutir questões, e visitou o México também, para discutir questões migratórias, tá? Ela foi recebida pelo presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, falaram de esforços anticorrupção, falaram de combate à imigração irregular, e por que eu disse que ela deu bobeira, né?
porque ela disse que o governo dos Estados Unidos está promovendo novas leis para que os imigrantes sejam legalizados, para que as pessoas possam ir em segurança aos Estados Unidos, mas que imigrantes irregulares serão barrados na fronteira, que os Estados Unidos vai continuar a segurar suas fronteiras e que pessoas irregulares não devem ir, até mesmo para não estragar as chances deles irem legalmente. E aí ela virou e falou assim, do not come. Do not come. Tipo, ela falou pausadamente, 2 vezes, não venham. Qual foi o trecho que viralizou? Uma filha de imigrantes falando para as pessoas não imigrarem para os Estados Unidos. Pois é. Mesmo ela falando, né, que a gente vai melhorar as leis, o Biden, né, vai perdoar 1 milhão de pessoas que estão nos Estados Unidos, e aí não vão de forma irregular, porque pode prejudicar depois vocês entrarem de forma regular, tal, ela vai lá e pausa dramática, né, do not come. E aí, amigo, aí viralizou. Né, aí as redes sociais cuidaram do resto. E daí uma correligionária dela, mas que faz parte da oposição, né, ao establishment democrata, né, a Alexandria Ocasio-Cortez, e que, lembrando, ela, apesar do nome hispânico, ela não é filha de imigrantes, já que tanto o pai quanto a mãe são porto-riquenhos, né, então são cidadãos estadunidenses. Disse que foi muito desapontante ver isso e que, primeiro, né, buscar asilo político em qualquer fronteira estadunidense é um método 100% legal de chegada. E segundo, os Estados Unidos gastou décadas contribuindo para mudanças de regime e destabilização na América Latina. Então a gente não pode se negar a ajudar uma pessoa depois de colocar fogo na casa dela e culpar ela por estar fugindo. Pois é. Essa analogia do tacar fogo na casa acaba sendo bastante aplicável nesse caso. E só para arrematar essa questão, também tem um furo da BBC, da correspondente em Washington, Mariana Sanches, né, no caso da sucursal brasileira, de que apenas nos 5 primeiros meses de 2021, quase 22 mil brasileiros foram detidos pelas autoridades estadunidenses após cruzar irregularmente a fronteira do México com os Estados Unidos, né? E esse número parcial já é o maior da série histórica iniciada em 2007, de acordo com os dados do órgão de alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos. E falando em México, a gente cruza a fronteira guatemalteca com o México, justamente, né? Na qual nós, na qual ficou horrível, né? Mas onde tivemos as eleições legislativas, né, para o Congresso, né, para a Câmara dos Deputados. Lembrando, são 500 assentos. Para ter a maioria são necessários 251 e nós ainda não temos, tá, a contagem final proporcional. Todos os votos foram contabilizados, tá? Se vocês entrarem lá no Instituto Nacional Eleitoral, né, computos2021.ini.mx, vocês vão ver que tivemos 52,6% de participação cidadana, né, ou seja, comparecimento eleitoral. A gente pode ver os mapas e tal. Nós só temos os resultados dos votos distritais, ou seja, quem ganhou em cada distrito, e são 300 assentos. Os 200 proporcionais ainda não estão fechados. Então, não sabemos ainda, né, quantos assentos nós teremos para o governo do López Obrador.
tá? Muito provavelmente ele vai ter maioria, mas não terá 2/3, tá, do total. Então, tem essa questão dos votos proporcionais, né, ainda estarem sendo contabilizados. Não temos ainda a formação final, né, do Congresso, tá bom? Então, de qualquer maneira, repito, o López Obrador e o Morena provavelmente vão ter maioria, mas não terão 2/3, que é o necessário para reformar a Constituição. E a violência se fez presente em pelo menos 2 estados mexicanos na prévia das eleições, já que o candidato a edil de Caçones, no estado de Veracruz, né, na costa caribenha, foi assassinado na antevéspera da eleição. A casa dele foi baleada com 20 disparos e na cidade de Solistahuacán, no estado de Chiapas, na fronteira com a Guatemala, foram mortas 5 pessoas que distribuíam material de campanha, né? E o nosso Jeff Nascimento reproduziu um dado da Etlect Consultores, mostrando que de setembro de 2020 a 25 de maio de 2021, pelo menos 88 políticos ou candidatos foram assassinados no país, o que representa um fragmento de um total de 56 políticos que foram alvo de algum tipo de crime ou violência nesse período. Pois é, o negócio, né, não são números que podem ser subestimados ou desconsiderados. É uma situação bastante complicada mesmo. E ainda no México, né, por conta da visita da Kamala Harris e depois da visita do secretário de Segurança Doméstica dos Estados Unidos, o Alejandro Mayorkas, tivemos, né, o anúncio de que Estados Unidos e México vão cooperar, né, em temas migratórios. Também teremos aí cooperação com vacinas, né, vão criar um grupo especializado para combater o tráfico de pessoas, vão desmantelar redes de contrabando, né, um monte de anúncio aí, otimista, um monte de anúncio legal, e que não sei se vai dar em alguma coisa concreta, porque assim, Estados Unidos e México têm todos os tipos de tratado que o nosso ouvinte conseguir imaginar assinados. E toda hora precisa assinar novos, né, porque pelo jeito as coisas às vezes não andam, né? Aí a gente começa aqui a virar, né, o volante para vir para a América do Sul. Do México vamos para o Haiti, já que o presidente Jovenel Moïse adiou novamente, e dessa vez sem previsão, o referendo constitucional que estava marcado para 27 de junho. Lembrando que o referendo e as eleições eram para ter sido realizados em 2018. Né? Aí foram adiados por questões de segurança, aí foram adiados por falta de grana, aí foram adiados por conta da pandemia, e nesse meio tempo o Jovenel continua mandando no país via decreto, tá? E agora, repito, não tem nem data prevista, tá? Inicialmente falava, né, daqui a 3 meses, daqui a 3 meses, daqui a 3 meses. Agora não, agora vamos adiar, quando der para fazer, nós faz. Tá? Foi basicamente isso. Do Haiti, nós cruzamos o Mar do Caribe, vamos para a Venezuela, onde foi anunciado que o país agora poderá comprar, né, insumos para combate à Covid-19 sem se preocupar com sanções dos Estados Unidos. Tá? O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos publicou uma licença levantando as penalidades às empresas que façam transações relacionadas à Covid-19 com o Banco Central da Venezuela e os 3 bancos estatais de varejo da Venezuela. Tá? Ainda não podem fazer negócios com a PDVSA, né, a petroleira estatal, e também não pode ter relações com as Forças Armadas venezuelanas, tá bom? Mas agora os Estados Unidos levantou as sanções
contra a compra de insumos para combater a pandemia. Né? Normalmente eu daria parabéns, mas não fizeram mais do que obrigação. Né? Então fica aí o registro. Aí a gente vem para o Brasil na fronteira com a Argentina. Né? Por quê? Primeiro, nós tivemos a cúpula do Mercosul semana passada, que continuou travada e que gerou muito debate pelo fato de que o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, propôs a reforma, né, da redução tarifária e a Argentina protestou. E é engraçado que rolou uma espécie de fulanização, novamente, dessa conversa, né, que o Paulo Guedes quis isso e o governo Fernandes não quis isso. Gente, desde a fundação do Mercosul, praticamente, tem essa discussão. Né, o Brasil defendendo uma coisa, a Argentina defendendo outra. O que aconteceu dessa vez é que o Lula e o FHC se almoçaram juntos num convite feito pelo Nelson Jobim, né, que o Nelson Jobim foi ministro da Defesa, foi ministro da STF, foi constituinte, tá? Inclusive o Nelson Jobim seria um cara muito interessante de entrevistar um dia, porque ele deve conhecer muita coisa, né? E aí teve o almoço dos três aí, e eles soltaram, né, um comunicado em conjunto, em solidariedade, né, ao presidente da Argentina, de que esse não é o momento para reduções tarifárias no Mercosul, sem nenhum benefício a favor das exportações. Novamente, eles dizendo aqui que não é o momento, mas repito, tanto no governo FHC quanto no governo Lula, teve esse tipo de disputa, tá? Porque a Argentina, ela é tradicionalmente muito protecionista. Se vocês acham que o Brasil é protecionista, a Argentina é muito mais, né? Até porque a Argentina ficou com trauma, acho que da crise de 29, mais do que o Brasil. Né? E a outra foi que o presidente Alberto Fernandes estava lá, né, numa cúpula, né, com o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, em Buenos Aires, e ele estava, né, argumentando por uma política europeísta. E aí, para prover insumos, né, dessa política europeísta, ele quis citar um prêmio Nobel de Literatura, Otávio Paz, mexicano, mas ele acabou citando uma sátira de uma música argentina. Otávio Paz escreveu assim: os mexicanos são descendentes de astecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos. E aí o Alberto Fernandes virou e falou que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da selva, mas nós, argentinos, viemos de barcos que vinham da Europa, e assim construímos nossa sociedade. Eu gostaria que o Matias, uma figura, né, um profundo conhecedor da cultura latino-americana e da cultura argentina e da cultura portenha, um sócio do clube Chacaritas, né, de Buenos Aires, comentasse um pouco dessa fala, porque e parece que eu estou te provocando, mas eu não estou, porque eu sei qual é a sua visão, porque é algo que a gente já conversou várias vezes em off, que é essa visão que os argentinos, eles, né, especialmente os portenhos, né, eles acham que eles são italianos ou espanhóis, simplesmente transplantados, né, que eles não têm nada de americanos, nada de indígenas, não tem participação de africanos na sociedade deles, sendo que, antes de você falar, o principal cabo eleitoral do Alberto Fernandes foi um cara chamado Diego Armando Maradona, que, se vocês olharem a foto dele garoto, antes dele fazer plástica, ele é um indígena. Tá? O pai dele era de origem indígena, a mãe era de origem italiana, o pai de origem indígena. O Maradona é um indígena. Tá? E o Alberto Fernandes me solta essa. Pois é, e essa citação vem da música do Lito Nebbia, né, que é um cantor de Rosário, onde também, né, tem essa visão muito forte, mas isso faz muito parte do pensamento portenho, né, e aqui sempre cabe essa distinção, né, de que portenho não é um sinônimo de argentino, portenho é a forma coloquial de se referir ao habitante da cidade de Buenos Aires, e daí você já tem
o primeiro recorte que é bom deixar claro, né, de que cidade e província de Buenos Aires são duas coisas muito distintas, e daí tem esse choque também étnico-social, né, entre a capital e a sua província, e você até citou, né, o Chacarita, que é um clube que foi fundado justamente próximo ali do cemitério de Chacarita, na capital, mas acabou se mudando para além da Avenida General Paz, né, que faz esse recorte de norte a oeste entre a capital e a província, e ao sul você tem o Riachuelo como esse limite geográfico, e são duas realidades muito diferentes. E o próprio Alberto Fernandes, ele é o primeiro presidente nascido na capital, ou seja, portenho, eleito desde o Marcelino Ortiz, que governou o país entre 1938 a 42. Então, esse tipo de declaração, ela faz muito sentido na capital, porque tem essa visão do portenho, e que é bastante míope, de que ali todos são europeus que vieram dos barcos, enfim, você tem uma imigração muito recente ali, né, da virada do século XIX para o XX. Então, esse é um pensamento muito forte, seja na esquerda ou na direita, né? E só para mostrar isso também, os últimos dois presidentes, o Maurício Macri e a Cristina Fernandes de Kirchner, eles são respectivamente de Tandil e de La Plata, também na província de Buenos Aires, mas já deram essa derrapada, né? Já fizeram essa declaração racista em outras oportunidades. Então, é algo realmente deplorável e que a gente tem que condenar aqui no Xadrez Verbal. Porque o que eu acho mais bizarro dessa declaração, porque assim, quando você fala, né, de Brasil e Argentina, aí cai naquela coisa bem Galvão Bueno, né, de ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor, e os argentinos chamam os brasileiros de macaquitos, e aí quando teve a final do Flamengo e River, tinha um torcedor do River imitando macaco, e aí foi um torcedor do Flamengo de 4 metros de altura intimidar o cara, e eu dei risada pra cacete, tá? Porque, enfim, independente de questões futebolísticas, mas ele não essa frase ela não é apenas superficial e preconceituosa com mexicanos, com argentinos e com brasileiros, mas com a própria população do país que ele governa. Porque você tem um componente indígena e também um componente de pessoas africanas escravizadas muito forte na formação da Argentina. A Argentina passa por essa revisão, né, no final do século XIX, como você mencionou, quando tem a conquista do deserto, e aí chegam os imigrantes, especialmente italianos, que constituem uma burguesia urbana, né, vão trazer lá o sorvete, né, e tudo mais, tudo é conhecido em Buenos Aires. Mas a formação da Argentina tem um componente importantíssimo de indígenas, né? A gente está falando de mais ou menos, segundo uma análise feita pela Universidade de Buenos Aires, que eu fui buscar quando eu escrevi a coluna sobre isso, pelo menos metade da população argentina tem ancestrais indígenas, no mínimo até aos bisavós. Então, assim, metade dos argentinos, pelo menos, tem um indígena, seja os pais, os 4 avós ou os 8 bisavós. Tem pelo menos um indígena aí. Por exemplo, a cerveja mais conhecida na Argentina, a Quilmes, se refere a uma etnia que vivia ali ao sul da província de Buenos Aires, né? E isso se acentua muito, principalmente nas províncias mais setentrionais e meridionais, né? Onde você tem um fenótipo indígena muito grande, né? Nessas regiões. Você vai ali, por exemplo, para Jujuy, existe uma semelhança muito grande nos costumes com a Bolívia, com o Chile, enfim. E você citou a própria campanha do deserto, né? O nome do meu filho é Martim, por conta do poema épico Martim Fierro, que justamente denuncia
essa limpeza étnica que teve no sul da Argentina ali no último quarto do século XIX, né? E que daí você tem como pano de fundo isso a discussão colocada em debate pelo Domingos Sarmiento, que era inimigo político do José Hernández, que escreveu o Martim Fierro, da civilização e da barbárie, né? Sendo que tinha essa visão, né, de que Buenos Aires era um espaço civilizado, enquanto que o resto da Argentina vivia na barbárie, seja pelas populações nativas ou pelos gaúchos, né? Que, novamente, gaúcho, assim como o viking, não é uma etnia, é uma ocupação, né? Você comparou gaúchos com vikings, é isso? Então, os Tupini Vikings do Rio Grande do Sul vão ao delírio agora. Ambos eram conhecidos pela pilhagem, não por... Eu gosto mais da definição do Marco Gomes, que o viking era um cangaceiro de barco. Pois é. Então, um beijo pro Marco Gomes. E claro, toda vez que a gente cita o Marco Gomes, vai ver algum hater falando alguma coisa, mas assim, se você não gosta do Marco Gomes, tudo bem, mas o problema é seu. A gente gosta dele. Haters gonna hate. Pois é. Então assim, ninguém tira o direito de você não gostar dele, mas não enche o saco dos outros com isso. E só pra constar, o Roberto Fernandes ainda piorou a situação quando ele foi pedir desculpas e meteu aquele desculpa aos que se sentiram ofendidos. Nossa. Ainda piorou. Gente, se você vai pedir desculpas, pede desculpas pelo que você fez, não pelo a quem se sentiu ofendido. Né? Peço desculpas porque falei bobagem. Tá? Peço desculpas porque te magoei. Você pode até ter discordado das consequências, mas o fato é que você causou ela. Então você pede desculpa. E aí a gente cruza o ladeirão, vamos até o Chile, onde tivemos o segundo turno, né, das eleições para governadores, né, as autoridades regionais, que é a primeira vez que nós tivemos eleição desse tipo. O Matias explicou isso no último programa, e tivemos apenas 20% de comparecimento eleitoral. Tá? No primeiro turno foram 43%, agora 20%. Então, assim, número baixíssimo para qualquer contagem. A unidade constituinte, né, que é a coalizão ali, a antiga Concertación, né, ganhou 10 dos cargos que estavam em disputa. O Chile Vamos, a coalizão de direita, centro-direita, ganhou 1, e a Frente Ampla, né, a coalizão de esquerda, né, com Convergência Social e tal, levou 2. Né? Então, e Santiago foi para a centro-esquerda, inclusive. Então, temos essas eleições. Eu, particularmente, eu vou ser muito sincero aqui com os nossos ouvintes, tá? Eu não tive tempo direito de estudar as eleições, que foram agora dia 13, e eu não sei explicar para os nossos ouvintes por que o comparecimento eleitoral foi de apenas 20%. Se foi pandemia, se teve furacão em algum lugar, se teve alerta de terremoto, se foi o pessoal de saco cheio de eleição, porque já teve o referendo, constituinte e tudo mais, não sei. E vai ter eleição ainda para presidente no segundo semestre, né? Então... Pois é, essa coisa de ter que ir lá e votar é muito trabalho, entendeu? E lembrando que no Chile o voto não é obrigatório também. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, que inclusive completa mais uma volta ao sol hoje, né? Aniversário da nossa professora. Como ela não tem redes sociais, vocês não vão conseguir mandar parabéns para ela, mas mandem energias positivas